Ano de 1978, eu tinha apenas 7 anos, para 8 de idade. Morava em uma cidade na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Nessa época, o bairro pouco desenvolvido, existia poucas casas e algumas bem distantes das outras. Tempo que a molecada ainda jogava bola na rua, brincava de bola de gude, pipa e peão nas férias. À noite, poucas casas tinham uma TV em preto e branco, mas a grande diversão era ficarmos brincando nos quintais de pique-esconde, entre outras brincadeiras. Agora, o que mais gostávamos mesmo era das histórias que os mais velhos costumavam a contar. Geralmente, nós crianças já nos reuníamos à noite após as brincadeiras. Fazíamos uma fogueira, estávamos ansiosos por essas histórias que davam medo, mas ao mesmo tempo adorávamos a sensação de suspense, que na época nem sabíamos o que era isso, mas adorávamos ouvir todas as noites. Existia a história de que um antigo morador do bairro, considerado ser muito estranho, morava isolado no alto do morro, onde realmente tinha pouquíssimas casas. Durante o dia, ninguém via esse homem. Realmente, só ao cair da tarde ele aparecia para pegar restos de comida que as pessoas recolhiam e guardavam para ele, que dizia que criava porcos e os alimentava com esses restos que a pequena vizinhança lhe fornecia. Eu, pessoalmente, só o vi algumas vezes, pois ele era muito estranho, com cara de pouco amigo. Um sujeito que, para mim, na época, me parecia super estranho, alto, magro, sempre barbudo, uma aparência que parecia estar meio que doente, pálido. Não morava com ninguém. Pelo menos é o que falavam dele, porém sempre muito educado. Me parecia não ter amigos. Era uma pessoa de poucas palavras, só mesmo essencial. Recolhia o que lhe era fornecido para seus porcos, agradecia e ia embora, sempre com seus latões pendurados por um cabo de vassoura por cima dos ombros. Uma certa noite, estávamos sentados, eu e meus primos e mais alguns colegas, à frente da fogueira. E minha madrinha resolveu contar a história de um homem que se transformava em noite de lua cheia, em lobisomem. Até quem não estava sentado ali se achegava e ficava pronto para escutar as histórias, pois era costume os mais velhos contarem histórias que com certeza passavam de geração em geração. Minha madrinha começou a contar a história de um homem que, perto de uma aldeia, e que o povo tinha desconfiança de que ele se transformava em uma criatura horrível em noites de lua cheia, e que os moradores daquela aldeia o chamavam de homem-lobo ou lobisomem. Mas, por incrível que pareça, na minha cabeça de uma criança de 7 ou 8 anos de idade, se assemelhava muito com a história daquele homem que morava próximo de nós e que vinha pegar as sobras de comidas dia sim e dia não para sua pequena criação de porcos. Como eu e as crianças o conhecíamos e tínhamos um certo medo dele, começamos a cochichar entre nós e todos falávamos na mesma pessoa. Passaram-se alguns dias e um fato incrível aconteceu. Numa certa noite, eu acordei com um barulho estranho no quintal de minha casa. Um barulho totalmente diferente de que estava acostumado a ouvir, principalmente naquele horário, pois já era com certeza madrugada. Antigamente não tínhamos a tecnologia que temos hoje em dia.
Relógios eram raros numa casa, somente despertadores, que eram grandes e geralmente ficavam na mesinha de cabeceira da cama de nossos pais. Confesso que fiquei muito assustado. Olhei pela janela do meu quarto e a noite estava muito clara. Fui até a sala e mais uma vez olhei pela janela e vi que a lua estava grande e bonita. Com certeza era a lua que estava fazendo a noite ficar bem iluminada, mas o barulho estava ficando mais forte no corredor que dava para o meu quarto. Voltei para o quarto e embaixo da coberta comecei a rezar, de cabeça coberta, e algo como uma panela começou a passar pela calçada embaixo de minha janela. Não tinha como ser o nosso cachorro, porque ele fica à parte de trás do terreno e ele latia muito, e com raiva, parecendo querer pegar aquilo que estava do lado de fora. E aquele barulho não cessava, arrastando de um lado para o outro aquilo que parecia ser uma panela, e bem abaixo da janela do meu quarto. Somente ali parecia que queria me assustar e conseguiu, viu? Meu avô levantou porque ouviu um barulho de longe e veio até o meu quarto e, tentando me acordar, me perguntou o que era aquilo. Eu disse que não sabia e que estava assustado. O barulho cessou imediatamente. Meu avô pegou sua arma, abriu a porta e viu somente um vulto correndo e pulando o muro. Voltou para dentro e disse para minha avó que o que quer que fosse tinha ido embora. Mas no dia seguinte, fomos junto com meu avô verificar o corredor que ficava do lado do meu quarto. Lá foi encontrado o tal objeto, que realmente era uma panela velha que desconhecíamos. Meu avô também viu arranhões embaixo da janela, na parede e no chão. Conversamos com os vizinhos se algo semelhante aconteceu com eles. Um de nossos vizinhos disse que algumas noites atrás aconteceu algo muito semelhante no quintal da casa dele e que uma panela onde colocavam a comida do cachorro tinha sumido. Quando meu avô mostrou a panela que ele encontrou em nosso corredor, o vizinho reconheceu de imediato a panela que vinha a ser a mesma que ele colocava comida para o seu cachorro. Esse homem não falava com crianças, pelo menos eu nunca tinha visto. Alguns dias depois, esse mesmo homem que pegava as sobras de comidas me viu com a minha avó no portão. Ela lhe entregou as sobras que também guardávamos para ele recolher. E ele me disse assim: "E aí, garoto, você está crescendo, hein? Seja sempre corajoso." Confesso que gelei, mas nunca toquei nesse assunto com meus pais ou meus avós. Uma incrível coincidência aconteceu semanas depois. Esse homem desapareceu. Notaram que ele não vinha mais pegar as sobras de comidas, como ele vinha fazendo há anos, dia sim, dia não. Fica a pergunta: o que pode ter acontecido? Essa história é baseada em fatos reais, relatada por um amigo. Até o próximo vídeo.